Minha gravação. Então, bom dia, Yuri, Amanda, Ana Luísa, Beatriz. Bom dia, professor. Bárbara, Beatriz, Bruna, Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Clara, tudo. Júlia, bom dia. Guilherme, Cauê, Pétala. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Vou guardar aqui um pouquinho, ver se mais alguém, depois eu dou uma repassada aqui. Muito bem, pessoal, essa aula extra de hoje é uma aula que tem o propósito de começar a trabalhar com o Enem, né? Começar a preparar vocês para o Exame Nacional do Ensino Médio. Quais são as vantagens de se fazer a prova do Enem? Você só tem vantagens, na verdade. A primeira vantagem é que pode participar, concorrer a uma vaga numa universidade federal, através do SISU, Sistema Único de Seleção para as vagas de universidades federais. E se você conseguir uma universidade federal, você tem dois aspectos excelentes. O primeiro é que é gratuita. Você não vai gastar nenhum tostão de mensalidade. E o segundo, que são universidades de ponta, onde o curso que você vai fazer, ele é um valor bastante grande aí no mercado. Outro ponto positivo é que você também pode participar com essas notas do Enem nos vestibulares das universidades estaduais, USP, Unicamp, Unesp. A participação de nota ali, ela é interessante, é significativa, e da mesma forma as universidades estaduais que nós temos aí são universidades aí de ponta, de excelência, uma qualidade de ensino aí muito boa, uma valorização aí do profissional que se forma nessas instituições, né, no mercado, e também fica valendo uma parte da nota, né, de vestibular, e eles pegam uma parte da pontuação do Enem e usam nessa nota. Então, isso também é interessante. Terceiro aspecto é que, dentro de uma opção de uma universidade particular, você pode participar do processo seletivo entrando com a nota do Enem e obter bolsas, né, de estudo aí, de valores bem significativos, né? Então, um aluno que tem uma boa pontuação no Enem, numa universidade particular, pode chegar a ter até 100% de bolsa. E mais um aspecto positivo é que você pode concorrer aos programas de financiamento que o governo oferece através de FIES, por exemplo, através de ProUni, e você pode obter financiamentos aí que chegam próximos aí de 70% a 60% dos valores da mensalidade, ou até valores integrais, de acordo aí com a pontuação que você tem. Então, é o tipo de exame que nós temos que dar uma boa atenção, valorizar esse exame e enxergar nele uma possibilidade aí de adentrar, né, numa universidade da melhor maneira, dentro das melhores condições, né? Numa universidade pública, por exemplo, ou se optar por uma particular, tendo os menores custos possíveis aí, né? Então, o que nós vamos fazer hoje, né, nessa aula extra, que foi feito também com as outras turmas? Começar a introduzir para vocês como é esse exame, como é o Enem, né? Como que vocês vão trabalhar com isso? Então, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês uma prova do Enem lá do ano passado, de 2019. O exame do Nacional do Ensino Médio, então, ele tem 2 dias de aplicação, né? No primeiro dia, você tem a prova lá de redação, e você tem também 90 questões que estão relacionadas lá à linguagem e seus códigos, né? E ciências humanas e suas tecnologias, né? São 90 questões e uma redação, né? Então, no primeiro dia, oferecido lá um tempo para você executar a prova de 5 horas. E no segundo dia, você tem a aplicação da prova de ciências da natureza, física, química e biologia, né? E também de matemática e as suas tecnologias. 45 questões que envolvem ciências da natureza, 45 questões que envolvem matemática. Então, são mais 90 questões que você tem que responder em 4 horas, e fazendo uma conta simples, você chega numa situação que tem
menos de 3 minutos, né, para cada questão. Então, isso reflete uma tática para se resolver uma prova como essa. Primeiro, é uma prova cansativa e longa. Tem que estar bem descansado, bem preparado ali, né, fisicamente. Segundo, você tem que entender que o Enem, ele possui questões de nível fácil, médio e difícil. Então, você vai primeiro concentrar os seus esforços nas questões fáceis, que você vai resolver em menos de 1 minuto, lá em 10, 20 segundos, na leitura do enunciado você já tira a resposta. Depois você vai se concentrar nas questões médias, que você vai gastar um pouco mais de tempo, e lá para o final você vai selecionando as questões difíceis, onde você vai esgotar o seu tempo para poder resolver. A prova do Enem, quando vai aparecer a nota do aluno, a nota que aparece para ele não corresponde aos números de acertos absolutos. Então, das 180 questões que tinham lá, eu acertei 90. Isso aí vai te dar uma nota. Mas não é o valor absoluto que aparece ali. A prova do Enem, ela foi projetada dentro de uma técnica que é chamada de teoria de resposta ao item. E essa teoria de resposta ao item foi criada para evitar pontuações do chute. Então, como que funciona isso? Cada aluno tem um perfil de nota. Nesse perfil de nota, conta-se quantas questões de nível fácil ele acertou, de nível médio e de nível difícil. Então, isso dá uma ideia de qual é realmente o perfil do domínio que o aluno tem sobre os conteúdos. Se um aluno acerta todas as questões fáceis, acerta boa parte das questões médias e algumas questões difíceis, ele tem um perfil que é um perfil considerado normal, vamos dizer assim. Ele tem um domínio do conteúdo que realmente está retratado ali nos acertos que ele teve. Agora, se um aluno acerta algumas questões fáceis, acerta algumas questões médias e acerta todas as difíceis, tem alguma coisa de errado nesse perfil, né? Se ele está acertando questões difíceis, mas está errando as fáceis, ele chutou. Então, a pontuação que ele recebe pelos acertos vai ser diferente, vai ser menor. Então, é uma técnica que é utilizada para que você detecte o chute. E uma vez que você teve acerto no chute, a pontuação vai ser menor. Por isso que eu chamo a atenção para que nós consigamos, na prova, trabalhar em cima do seguinte critério. Eu não posso errar questão fácil. Né? Tem que acertar essas fáceis. As questões médias, você vai ter realmente uma possibilidade lá de erro maior, assim como as difíceis, mas o erro de uma questão fácil, por exemplo, já vai te colocar numa situação onde ele vai imaginar que quando você acertar uma difícil, você está chutando. Então, aí a sua nota acaba caindo. Vamos lá para a prova. O Enem de 2019 nós tivemos questões aí na área de química que envolvem todo o conteúdo que vocês estudam no ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio, segundo e terceiro. Então, eu tenho as questões de química geral, que é o que vocês estão aprendendo agora. Tenho as questões relacionadas à físico-química, que é o conteúdo do ano que vem, no segundo ano. E temos questões de química orgânica, que é o conteúdo que vocês aprendem no terceiro ano. Eu vou focar aqui na prova as questões que envolvem o conteúdo que vocês já aprenderam ou vão ter contato nesse ano. E vou mostrar para vocês algumas outras questões de outros conteúdos que vocês verão lá no segundo e no terceiro ano. Mas é importante que vocês já consigam ter um primeiro contato com isso para ver como é que funciona, né? Como é que é o nível, né, dessas questões e como é que é colocado aí na prova que vocês vão realizar. Então tá lá, eu peguei o caderno amarelo, né, do Enem 2019, prova do segundo dia, ciências e matemática. Então, aparece lá questões de 91 a 135. Né? A questão 91 é uma questão de física, eletricidade, vocês vão aprender lá no terceiro ano. A questão 93, vocês já têm domínio do conteúdo
necessário para poder respondê-la. Então, acompanhem comigo aqui. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Então, tem lá 5 postulados que ele colocou. Né? Primeiro postulado de Dalton, vocês aprenderam isso, lá na estrutura da matéria, né? O primeiro modelo atômico. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Ótimo. Segundo postulado do Dalton, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em outras propriedades. Muito bem. Terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Ótimo. Quarto postulado do Dalton. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm as suas identidades. E o quinto postulado do Dalton. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Tá aí. É o modelo atômico do Dalton. O que ele pergunta para nós, então? Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Depois ele pergunta para nós, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então tem que lembrar que os modelos atômicos passaram por uma evolução. Um modelo foi melhorando o outro. Novas descobertas, o modelo vai melhorando. Na afirmação que ele fez aqui, depois do modelo de Dalton, novas descobertas e evidências experimentais mostraram que a natureza elétrica da matéria é o modelo de Thomson, descobridor do elétron. Quando Thomson descobriu o elétron, ele descobriu que o átomo não é aquela esfera maciça que o nosso amigo Dalton tinha pensado. Ele é formado por uma esfera maciça e com os elétrons, né? Natureza elétrica, ele descobriu o elétron. Então, já tem uma nova informação. Depois ele fala aqui, a composição e a organização do átomo. Aqui eu tenho um modelo de Rutherford. Ele descobriu que o átomo tem um núcleo e uma eletrosfera. E esse núcleo tem carga positiva. E os elétrons giram ao redor desse núcleo com a carga negativa. Ele descobriu que nesse núcleo eu tinha outras partículas compondo esse núcleo chamadas prótons de carga positiva. Dalton nem imaginava que isso poderia existir, né? E, finalmente, a quantização da energia no modelo atômico. Opa, é o modelo do Bohr. O Bohr organizou a eletrosfera em níveis de energia, camadas eletrônicas. E os elétrons, então, poderiam saltar entre essas camadas, quando absorvem energia, e também liberar a luz, né, a energia absorvida. Então, essa energia absorvida e liberada era quantizada. Ela era emitida em quantidades definidas, pacotes de energia definidos. É o modelo do Bohr. E depois nós chegamos ao modelo moderno, o modelo atual, onde nós sabemos que temos subníveis de energia, além dos níveis do Bohr. E nós temos orbitais, S, P, D e F, né? Muito bem. Qual dos postulados do Dalton ainda é considerado correto? Vamos voltar nos postulados, então. Primeiro postulado, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Já não é assim. Vocês aprenderam sobre fissão, quando eu tenho um átomo que é quebrado e formando dois outros átomos, né, de elementos diferentes.
Eu tenho a fissão nuclear do urânio, quando ele é bombardeado por um nêutron e se transforma num átomo de bário e num átomo de radônio, liberando mais 3 nêutrons e uma grande quantidade de energia. A fissão nuclear é utilizada lá nas usinas nucleares e também nas bombas atômicas. Muito bem, então o primeiro postulado já não vale, né, para a teoria atômica moderna. Segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades? Não. Não. Nós não temos os isótopos. Os isótopos são átomos do mesmo elemento químico, porém têm uma massa diferente, porque eles têm quantidades de nêutrons diferentes. E então, químico. Dalton nem imaginava que existiriam isótopos. Ele nem sabia que existia próton, nêutron, nada disso. Então, esse postulado dele já não vale mais para a teoria moderna, né? Terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. De novo, temos os isótopos. Esses isótopos são do mesmo elemento químico. E, além disso, temos os isóbaros. Lembram dos isóbaros? Átomos que têm o mesmo número de massa. Eles são de diferentes elementos químicos, porém têm a massa atômica igual. Então, esse terceiro postulado também cai por terra, né? Vamos para o quarto. Os átomos são indestrutíveis. Então, já para por aqui. Mas porque a 1 está certa? A 1? Você está me perguntando... Não está certo? A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Os átomos são indivisíveis? Não. Você não faz a fissão nuclear? Não. Você não pega lá um átomo É de verdade, urânio não são e indivisíveis. você quebra ele, Então, os átomos são divisíveis. Então, aqui no postulado 4, diz que os átomos são indestrutíveis. Não são indestrutíveis. Você consegue partir o átomo, né? Você consegue fazer fissão do átomo, dividi-lo, e você consegue fazer fusão desses átomos. Consegue uni-los, os núcleos deles, né? Então, vamos lá. Para o postulado 5, 4 já não vale. Átomos e elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Isso é verdade. Isso pode ser admitido ainda até hoje. Sabemos que os átomos se agrupam para formar as moléculas, né? Átomos de diferentes elementos químicos também se agrupam para formar moléculas e se agrupam em proporções de números inteiros que são pequenas. É a fórmula mínima de um composto. Essas proporções, então, de números inteiros pequenos, como H2O, CO2, né? SO2, isso, então, ainda é válido. Então, o postulado que, ainda hoje, com o modelo do Dalton, é o postulado 5. Portanto, a alternativa aqui, a alternativa E. Tudo bem, pessoal? Uhum. Tranquilo? Tudo. Vou passar mais um pouquinho. Vamos passar aqui mais um pouco. Vamos passar a achar uma outra questão de química aqui. Então, vendo essa questão 94? Essa questão 94 é uma questão que envolve eletroquímica. E essa questão 94, que envolve eletroquímica, vocês vão aprender isso lá no segundo ano do ensino médio. Vocês ainda não têm a base conceitual, né, desse conteúdo para poder responder uma questão como essa. Então, ela envolve reações de óxido-redução, reações de transferência de elétrons, vai envolver aí potenciais de redução, diferenças de potenciais, voltagens, porque o funcionamento aqui é característico de uma pilha. Então, esse é um conteúdo que vocês vão aprender lá no ano que vem. Conteúdo bastante importante que sempre cai nessas provas de vestibular e Enem, né? Aqui a questão 95, né? Vamos para 96. Aqui é uma questão de biologia, envolve aqui
um parasita, né, a esquistossomose. A questão 97 é uma questão de física, tá, envolve a parte de mecânica. A questão 98 é de química também. Na questão 98, eu tenho, só para vocês terem uma ideia aqui, né, estruturas, né, que são estruturas de moléculas orgânicas. Essas estruturas de moléculas orgânicas, ele mostra aqui uma estrutura da alicina, né, que é um componente aí que está presente no alho, é responsável aí pelo odor do alho. E aqui uma outra estrutura, que é produto de uma reação, né, dessa alicina. Nesse caso, não temos condições ainda de responder essa questão, porque não tivemos contato ainda lá com o conteúdo, né? Então, ele vai perguntar aqui o que aconteceu nessa reação que transformou a estrutura 1 e 2. E, no caso, um sabonete que foi usado aqui, um sabonete feito de aço, níquel, né? Se esse sabonete atua como ácido, como redutor, como eletrólito, tensoativo ou catalisador. Isso aqui, só no segundo e no terceiro ano você vai aprender. Tem uma parte de catalisador aqui que é associado à físico-química e outra parte que é associada à química orgânica. Aqui a questão 99 é uma questão que é bastante importante para chamar a atenção de vocês para o seguinte: tem muitas questões do Enem que são multidisciplinares. Então, em uma mesma questão, você precisa de conteúdos de química, de biologia, de física, matemática, até envolvidos. Então, é o que nós consideramos de questão multidisciplinar. Nesse caso aqui é uma questão de biologia, mas envolve aqui algumas informações que vocês têm a respeito de isótopos, né? Lembram lá dos isótopos que nós estudamos com relação a... e também associados lá à radioatividade. Então ele fala aqui, ó, nessa questão 99. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, ou seja, aqueles isótopos, né, radioativos. Sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90. A contribuição de radionuclídeos antropogênicos, ou seja, produzidos artificialmente pelo homem, antropogênico, artificialmente produzidos, são feitos pelo homem, no meio marinho, ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. Então, os caras estavam lá fabricando a bomba atômica, os testes que eles faziam, lançaram essa quantidade enorme de radionuclídeos, né? Nuclídeos emissores de radioatividade. Pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonatos e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Olha o problema que esse estrôncio 90 causa, né? Primeiro, se acumula nos organismos vivos, e se acumula, vai entrar na cadeia. Então, se você acumula lá esse estrôncio lá no camarãozinho, o peixe que comeu o camarãozinho vai ingerir esse estrôncio, e quem comeu o peixe também vai ingerir o estrôncio, porque ele vai ser repassado pela cadeia alimentar. Além, ele participa, né, dentro do metabolismo da pessoa, ele substitui carbonato, né, no equilíbrio do carbonato com cálcio, e aí você vai ter lá um problema sério, né, na formação dos ossos lá da pessoa, o tecido ósseo que contém cálcio e os carbonatos, você vai então interferir nesse equilíbrio e vai começar a entrar com estrôncio no lugar desse cálcio. Então você vai causar problemas nesse tecido. Aí o que ele pergunta: ao entrar numa cadeia alimentar, da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Pessoas. O que a professora de biologia ensinou para vocês com relação a qual tecido humano tem na sua composição carbonatos e cálcio? Qual tecido que é? O cartilaginoso? Não. É o sanguíneo? Também não. É o muscular? Também não. É o nervoso? Também. Seria o ósseo?
Sim. Sim. Onde que eu tenho carbonatos e cálcio? Nos ossos. É aqui que vai dar problema na pessoa quando ela se contaminar com esse núcleo estrôncio. Questão fácil, questão que você vai responder em menos de 15 segundos. Leitura rápida e dinâmica, e você mata essa questão rapidinho. Não pode errá-la numa prova como essa do Enem. Questão fácil. Tudo bem? Tudo, professor. Questão 100 é uma questão de... Beleza. Questão 100 é uma questão de física, tá certo? Parando aqui as pressões e massas de ar comprimido nos pneus, né? Deformação que acontece nos pneus. Só aprender isso lá no segundo ano, na parte de gases. A questão 101 é de química. Então, você tem aqui uma questão que envolve a química orgânica. Essas são moléculas orgânicas de 3 corantes, tá? Vocês ainda não têm o conteúdo necessário para poder encarar essa questão. Se bem que é uma questão que envolve também um comportamento aí nas ligações duplas, ligações covalentes duplas, mas vocês ainda nem aprenderam o que é a ligação covalente. Então, não daria para respondê-la, a não ser na base do chute, né? Não tem como, nem com o conteúdo de nono ano daria para vocês encararem essa aqui. Então, vamos esperar, né? Em breve aprenderão esse conteúdo. Questão 2 está relacionada à biologia. Então, isso aqui são as relações ecológicas que nós temos, né? A questão 103, a percepção aqui das cores, né? Então, aqui também uma questão de biologia, que envolve aqui um problema, uma patologia da visão da pessoa, né? Quando a pessoa tem visão normal, quando ela tem uma patologia, ela vai enxergar algumas cores aqui de maneira diferente. A questão 104 é uma questão que envolve meio ambiente. Daria para vocês respondê-la? Daria, é uma questão fácil. Porém, ele coloca alguns elementos nessa questão que exigem de você o conhecimento também da química orgânica, que vocês vão só ter contato lá no terceiro ano do ensino médio. Mas daria para você encará-la utilizando o que vocês têm de conteúdo até agora para, dentro das alternativas, por exclusão, encontrar uma alternativa correta. Eu não tenho conteúdo suficiente, mas eu vou examinar aqui a questão e vou usar o bom senso ao analisar as alternativas, vou excluir aquelas que são, né, que não tem nada a ver, para tentar achar a correta. Mas vamos lá. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, que é um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, que são a frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Então, ele pergunta aqui, esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois, por que contribui para a fertilidade do solo? Vamos ver aqui o que ele falou no enunciado. Depois que vocês leram tudo isso, vocês vão aqui nas alternativas. Então, vamos lá. Item A, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio? Carbono e nitrogênio, carbono, será que recicla? Pô, se eu peguei esse resíduo aqui, ele falou que tem polissacarídeos, pectina, açúcares, né? Será que tem carbono nessas coisas? Tem. Porque se é açúcar, açúcar veio da cana-de-açúcar, não veio? Vindo da cana-de-açúcar veio de um ser vivo. E todo ser vivo tem carbono na sua composição. Então tem alguma coisa a ver com carbono. Aí você olha aqui. Mas também o nitrogênio, a reciclagem do nitrogênio, será que... Como é que faz agora? Será que tem nitrogênio nesses caras? Eu vou pensar assim, bom, se tem
a pectina, que é polissacarídeo, e também tem açúcares fermentáveis, como frutose, sacarose e galactose, esses caras aqui, né, esses açúcares, né, vieram lá de seres vivos. Cana-de-açúcar, milho. E se é ser vivo, deve ter proteína nele, não deve? Bom, esses caras têm proteína. Todo ser vivo tem proteína. E em toda proteína tem nitrogênio. Né? Isso a gente conseguiu aprender lá no primeiro ano em biologia e lá no nono ano, lá no ensino fundamental 2. Então, todo ser vivo tem carbono e tem nitrogênio. Então, opa, aqui eu tenho uma grande chance de sapecar esse item A, concorda ou não? Mesmo sem saber o que é um composto aminado, um alcaloide, sem saber direito o que é um polissacarídeo, ou frutose, sacarose e galactose. Eu sei que se veio de ser vivo, porque o café veio de uma planta no café. E essa planta, se o produto café é oriundo dela, deve ter carbono e nitrogênio. E aí eu lembro também nas aulas que eu tive, lá no ensino fundamental, que eu preciso, para poder tornar o solo, né, fértil, eu contribuo para a fertilidade do solo quando eu coloco alguns fertilizantes, alguns nutrientes. E dentre esses fertilizantes eu aprendi que tem que ter nitrogênio, porque é ali que a planta vai tirar esse nitrogênio para poder produzir as proteínas dela. E eu me lembro também que o carbono que está presente nesses resíduos, quando passar por uma fermentação, então vejam aqui, ó, açúcares fermentáveis. O que é uma fermentação? Algum micro-organismo vai se alimentar desse açúcar e quando ele fermenta, se alimenta de açúcar, produz gás carbônico. Quando eu tenho fermentação lá do meu fermento do pão, ele cresce porque produz gás carbônico. Esse gás carbônico é que faz com que o nosso pão, a massa da pizza cresça, o bolo cresça, né? E o gás carbônico tem carbono. Então, esse carbono está sendo reciclado. Ele está voltando para a natureza para ser depois absorvido pela planta de café de novo e entrar num ciclo sustentável. Então, olha assim, a alternativa A eu já consigo acertar, mesmo sem conhecer com mais profundidade, né, outros conteúdos lá de química orgânica que eu no momento eu não domino. E aí, se eu fiquei na dúvida, eu vou para as outras, né? O item B, por exemplo, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. O texto falou em alumínio, pessoal? Nada de alumínio no texto. Nada a ver, né? O item C, melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. Quem disse que pectina compacta o solo? Não tem nada no texto falando a respeito disso. Também não tem associação, né? Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Elevar o pH do solo é deixar o solo ácido. Vocês já sabem o conceito de pH. Quando o pH, vai deixar o nosso solo, se eu coloco, né, essa substância e vai elevar o pH, se elevar o pH seria até uma coisa interessante. Mas todo o processo de fermentação, ele vai produzir substâncias ácidas. Você dá uma acidificada, porque as leveduras, as bactérias que fazem esse processo de fermentação produzem outras substâncias que, na verdade, diminuem o pH. Então, não é interessante por causa disso. E tornar o pH ácido não melhora a fertilidade dele. Não é esse efeito que é desejado. E no item E, apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Pelo amor de Deus, se você está colocando aqueles resíduos para contribuir para a fertilidade do solo, como é que você vai assinalar a alternativa E que está falando que vai inibir o crescimento da maioria das espécies? Vai piorar o solo? Nada a ver com o que está no enunciado, né? Portanto, alternativa A. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. A B e a C Bom. não são porque nem estão no texto, Ó. né?
Você viu que não tem essa informação no texto. Não tem como você fazer uma afirmação daquilo que ele não colocou para você no texto. Se fosse uma informação como uma fermentação, por exemplo, aí sim. Quando eu sei que ocorre fermentação, eu tenho certeza que vai tornar o meio mais ácido. Vocês já tomaram lá Yakult, né? O Yakult é o leite fermentado por lactobacilos. Ele tem uma acidez maior do que a acidez do leite. Se vocês consomem coalhada, por exemplo, é o leite talhado, né? Então ele tem uma acidez maior do que o leite puro, porque houve um processo lá de fermentação, né? E aí você faz com que o pH, a acidez, né? O pH diminua e a acidez aumenta. Isso nunca é interessante para a fertilidade do solo. Não é esse o aspecto, né? Vamos adiante. A questão 105, então, está falando de alimentos orgânicos, né? Então, os alimentos orgânicos é uma outra questão que está envolvida lá com biologia e química. Então, vamos ler a questão 105. É uma questão multidisciplinar. Ele diz: um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio do quê? Então, vejamos. Ele fala no texto, né, a respeito dos alimentos orgânicos terem um selo de qualidade. E um dos critérios para esse selo de qualidade, ele diz no texto, que é o de ser um alimento isento de agrotóxicos. Está aqui, ó. Tem que ser isento de agrotóxicos. Que são esses agrotóxicos? Substâncias artificiais, né, produzidas lá pelo homem, que vão combater as pragas, dentre elas insetos. Não só insetos, vão combater também fungos, vão combater também bactérias, vão combater vírus, vão combater uma série de pragas, né? Que, dentre elas, nós temos também os insetos. Então, ele fala de produção de alimentos vegetais para você controlar os insetos. Como é que você vai manejar? No item A, prática de adubação verde. E aí, pessoal? A adubação vai combater os insetos? Se eu colocar esterco lá Não. na minha plantação, dentre colocar esterco e dentre colocar fertilizante artificial, os fertilizantes químicos, isso vai afetar os insetos? Vou combatê-los? Não. Não. Né? Vamos para o item B. Emprego da compostagem. Se eu não souber o que é compostagem, aí eu vou ficar na dúvida com essa aqui, né? Mas compostagem, o que que é? É você pegar resíduos, né, vegetais, como casca de banana, casca de batata, pó de café, borra lá de café, e você faz o que com aquilo? Você enterra aquilo, ou deixa num recipiente lá fechado, para que aquilo vá misturado com a terra, né? Aquilo vá se decompondo, e aí você produz um adubo natural. Então, a compostagem é um processo de produção aí de adubo natural a partir de resíduos, né, de vegetais, onde você consegue, então, produzir um fertilizante. Isso aqui tem alguma coisa a ver com os insetos? Não, Sim, né? Não. Então tá fora. Vamos para o C. Controle da irrigação do solo. Se eu jogar mais água ou menos água no solo, vai afetar os insetos de alguma forma? Não. Não adianta, só se você matar eles afogados, né? Mas não vai controlar essas pragas. Aí vem aqui, ó. Utilização de predadores naturais. Opa, predadores naturais. Se eu vou ter um predador, aí sim, esse predador, quando ele não é, ele vai procurar se alimentar dos insetos nas plantações e vai diminuir a população desses insetos. E aí eu consigo controlar, né, manejar esse controle de pragas usando predadores naturais. Maravilha, isso aqui está dentro. E lá, uso de sementes inoculadas com Rhizobium.
Pelo amor de Deus, tem alguma coisa no texto com isso aqui? O cara, para assinalar essa aí, tá viajando, né? Ele não leu o texto, ele simplesmente meteu o louco aí, não é? Então, a alternativa D é uma questão de 15 segundos para respondê-la, que é o tempo de leitura e já sapecar lá a resposta. Vamos adiante? Aqui a questão 106. Questão 106 é uma questão específica aí de biologia. Está falando de genética. Professor? Né? Oi. Oi. Então, o mais óbvio a se usar são predadores naturais, né? Para acabar com os insetos. São predadores naturais, sim, porque você está fazendo uma produção orgânica, né? Então, na produção orgânica, o seu legumes, a sua verdura, ou seja lá o que você produz de maneira orgânica, não pode ter uso de agrotóxico, né? Para matar os insetos. Então, você tem que encontrar uma outra técnica. Senão acaba prejudicando as plantas também, certo? Uhum. Senão prejudica as plantas também, né? Prejudica, exatamente. Vamos lá, então, a questão 106 é relacionada à biologia, à genética, é bem específica. Depois a professora Adriana responde ela para vocês. A questão 107 é uma questão de física, que envolve mecânica, tá certo? Aqui o professor Cristiano depois resolve com vocês. A questão 108 é uma questão de química. E é uma questão que vocês tiveram contato com esses processos de separação, aí na nossa primeira apostila, a destilação fracionada do petróleo, mas a resposta do que ele está perguntando aqui, ela tem um conteúdo que é associado às forças intermoleculares, né? As forças que mantêm as moléculas juntas, né? Então, para poder responder essa questão, nós vamos precisar estudar o nosso próximo capítulo, lá, que são ligações químicas. Estamos chegando lá. Uma vez que você estudou as ligações químicas, você vai ter condições de responder essa questão, porque dentre as alternativas que ele colocou, sem o domínio desse conteúdo, você não vai conseguir ser assertivo nessa questão. Então, eu vou adiante. Vamos esperar mais um pouquinho para nós aprendermos ligações químicas. Aqui eu tenho na questão 109 uma questão também de física, é uma questão de eletricidade, na verdade é de magnetismo, eletromagnetismo, assunto que vocês vão aprender lá no 3º ano do ensino médio. Questão 110 envolve aqui a biologia. Então, está falando aqui de vírus, né? É uma questão fácil, tá, gente? Uma questão fácil que você, pela leitura do enunciado, você também consegue responder a partir de, se você não dominar o conteúdo, ainda dá por exclusão para você chegar numa resposta mais assertiva. É uma questão fácil que você, tendo o conteúdo aqui de biologia com respeito ao grupo dos vírus, você consegue chegar na sua resposta. Mas vou deixar para a Adriana discutir com vocês isso aqui. Questão 111, química. É uma questão de meio ambiente, questão fácil, que você não pode errar. E vocês já têm conteúdo suficiente para respondê-la. Então, vamos ver aqui. O concreto, utilizado na construção civil, é um material formado por cimento, misturado com areia e com a brita, e também com a água. Muito bem. Então, o nosso concreto é uma mistura, né, formada por cimento, areia, brita e água. Já vimos os pedreiros fazendo isso lá nas obras, o tempo todo. Tem aquele monte de areia, tem aquele monte de pedra, né, a brita, aquela pedra cinza, né? E ele vai usar também os sacos de cimento e a água. Então, ele fala aqui, ó, a areia é normalmente extraída de leitos de rios. Então, a areia é de boa, né? Vai lá no leito do rio, dá uma cavocada e você consegue areia. A brita é oriunda da fragmentação de rochas. Então, uma brita vem de onde? Daquelas pedreiras, né? Os caras vão lá, pegam uma rocha e vão lá arrancando aqueles pedaços de pedra e quebrando aqueles pedaços de pedra. Então, você tem uma atividade de mineração nesse caso, né? Você está quebrando ali
e arrancando esses minérios, essas rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Então, vocês imaginam a quantidade de entulho que é produzida, né? E esse entulho, quando vai parar no meio ambiente, se torna um problema, né? Onde é que eu vou jogar esse entulho? O que eu faço? Então, é um problema ambiental. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado, moído, em substituição ao particulado rochoso graúdo, na fabricação de novo concreto. Vamos ver o que ele disse aqui, cara. Ele vai fazer o quê? Então, ele vai pegar aquele concreto que estava lá, enfim, vai quebrar aquele concreto, vai moer aquele concreto, e ele vai entrar com esse concreto, trocar o particulado rochoso graúdo, na fabricação do novo concreto. Quem é esse particulado rochoso graúdo do concreto original, pessoal? Dá uma olhada lá no enunciado. Quem é esse cara? Ele é o cimento? Não. Ele é a areia? Não. É graúdo. A areia é fininha. Ele é a brita? É. Então, particulado rochoso graúdo é a brita. E aí vem aqui, né? O benefício ambiental gerado nessa proposta é o quê? A redução do quê? Vamos pensar aqui, o que eu vou reduzir? Extração de brita. Para você extrair a brita, você não tem que... Então, se você diminuir a extração de brita, se você diminuir essa mineração, parar de ficar arrebentando rocha lá e quebrando essas rochas, você está contribuindo lá para um benefício ambiental, concorda? Então, alternativa A, resposta de imediato. Menos de 15 segundos nessa questão aqui também, questão fácil. Aí você pode pensar, e o item B? Extração de areia? Tirar a areia do leito do rio vai dar algum impacto ambiental? Não. A areia estava lá e vai ficar mais a areia. Não há um benefício ambiental com relação à areia. Por quê? Quando você produzir o concreto reciclável, você vai usar a areia do mesmo jeito. A única coisa que aconteceu é que você trocou a brita pelo concreto moído. Então, a extração de areia vai continuar da mesma maneira. Uma coisa? Não, porque o consumo de água vai ser o mesmo. A única coisa que você mudou no concreto, né, que foi reciclado, foi trocar a brita pelo concreto moído. Professor, Oi? essa questão é bem raciocínio lógico mesmo. Sim. Você não precisa de muito conteúdo para você poder responder. Então, é só usar aqui o bom senso e observar o que ele está dizendo no texto. No item D, consumo de concreto. Vai reduzir o consumo de concreto? Não, os caras vão continuar construindo prédio, casa. Vai continuar a construção civil. O que vai mudar é que, ao invés de usar o concreto normal, convencional, vai usar um concreto reciclado, né? Um concreto que trocou a brita pelo concreto moído. Vai afetar a fabricação de cimento de alguma maneira? Não, você tem que ter o cimento do mesmo jeito, tanto para fazer o concreto convencional, quanto o concreto, né, reciclado. Então, alternativa A, por uma leitura do texto rápida, você já mata uma charada, né? Não pode errar essas questões fáceis, né? A gente tem que ser... tem que ter um cuidado do item, né? Questão 112, uma questão que envolve química e biologia também. Nós não temos condições ainda de responder essa questão, porque saturações, polaridade, e também na parte de biologia vocês vão ainda aprender o que são os fosfolipídicas nas células, né? E o que então faz a regulação das trocas, né, de substâncias entre a célula e o meio exterior. Então aqui vocês vão precisar
ter um conteúdo mesmo, porque já é uma questão aí de nível médio, né? Já é uma questão que vai ser necessário o domínio do conteúdo. A questão 113 é uma questão de física, é uma questão de calorimetria, e esse conteúdo vocês vão aprender lá no segundo ano do ensino médio. A parte de física, né? A questão 114 é uma questão de química que envolve eletroquímica. Então, na eletroquímica, nós estudamos as reações químicas que envolvem a eletricidade, né? Ele coloca aqui um esquema de uma bateria, na verdade, uma pilha, né? Uma pilha formada aqui por zinco e ar, né? Essa pilha tem um funcionamento. Não dá para a gente encarar essa questão, porque ele está tratando de termos muito específicos de funcionamento, cátodo, ânodo, reações de oxidação, redução, isso tudo vocês vão aprender lá no ano que vem. Não é uma questão difícil, acreditem, essa questão é fácil. É uma questão que você responde também aí em menos de 15 segundos, desde que você domine o conteúdo, não tem como. Aqui o conteúdo é que manda mesmo. Se o cara não teve contato com o conteúdo, ele vai ter problemas. Aqui a questão 115 é uma questão que está associada aqui a química e biologia também. Deixa eu ver só como é que está o meu tempo para eu não me perder aqui. Eita, que travou. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo. Bom, vamos lá. Questão 115. Questão multidisciplinar envolvendo biologia e química. Algumas toneladas de medicamentos para o uso humano e veterinário são produzidos por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada. Parte daquele remédio, aquele fármaco que você... Oi? Parte daquele fármaco... Não entendi. O áudio está falhando. Falou, travou, aí eu não entendi. A internet dá umas osciladas aqui. Quando o sinal cai, ele dá uma travada. Voltou aí? Voltou. Voltou, pessoal? Opa, saiu aqui, cara. Então, algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender um propósito terapêutico. Remédio, né, que a pessoa toma. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada. Aquele fármaco sai no xixizinho e vai para o esgoto, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Então, é um problema quando esses fármacos começam a aparecer no esgoto e nas águas superficiais e de subsolo. Qual ação minimiza a permanência? Bom, eu não quero que o fármaco apareça na água, nos recursos hídricos. Não quero que esse fármaco apareça lá na água de subsolo, nem no rio, nem na represa. E eu sei que as águas que ficam na represa, por exemplo, para poder abastecer a população. Essas águas que eu vou captar das represas vão passar por um tratamento, que vocês aprenderam comigo como é que são as etapas do tratamento. Lembram disso? Floculação, agitação, sedimentação, filtração, cloração, fluoretação. Lembram disso? Muito bem. Uhum. Vamos ver, então. Eu quero minimizar a permanência dos contaminantes nos recursos hídricos. Eu não quero fármacos lá nos meus rios, represas e lençóis freados. O que eu tenho que fazer?
Utilização de esterco como fertilizante na agricultura, pelo amor de Deus, vai tirar os fármacos lá do subsolo, pessoal? Não. Ele está vindo do esgoto, não é? Do que o pessoal teve de excreção ali. Item B, ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. Ué, aumentar a coleta de esgoto não vai tirar o fármaco de lá. O pessoal vai continuar no xixizinho lá e o esgoto, a quantidade de esgoto vai ser maior. É só isso que vai acontecer. Mas o fármaco continua lá. Eu não minimizei. Eu agravei, na verdade, nessa situação, né? Item C, descarte os medicamentos fora lixões. Nossa, que gênio! Eu vou pegar os remédios vencidos e vou jogar no lixão. Lixão é aquele monte de lixo a céu aberto. O remédio fica lá em contato com a terra, vai lá dissolvendo e vai penetrar nos lençóis freáticos. Sensacional, né? Vai resolver o nosso problema? Não. Piora. Item D. Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. As estações de tratamento de água. Eu sei que quando vem uma água lá de esgoto, ela é direcionada para uma estação de tratamento de efluentes. E lá eu faço o tratamento desse esgoto e depois que essa água está limpa, ela é direcionada lá para as represas, os rios, né? Então tem que tratar antes. E nesse processo de tratamento, onde eu já tiro matéria orgânica, já tiro lá bactérias, já tiro lá uma série de contaminantes, eu vou ter que me preocupar também em retirar os fármacos. Então é aqui que eu vou realmente minimizar a contaminação, melhorando o processo, desenvolvendo um novo processo que consiga remover os fármacos lá do esgoto. A alternativa D, então, está correta. Na E, reúções de tratamento de esgoto na agricultura. Lá, nas plantas lá que você está cultivando na agricultura, um lodo que veio lá do tratamento de esgoto, e aquilo está cheio de bactéria, está cheio de vírus, está cheio de substâncias tóxicas, e aí você vai querer fazer daquilo um tipo de fertilizante lá para a agricultura. É uma boa ideia, pessoal? Não é. Segundo ponto, tem fármacos presentes lá nesse lodo? Tem. Eles continuam lá os fármacos. Vai fazer o processo de adubação lá, de fertilização na agricultura, e esses fármacos desse lodo vão parar no subsolo e vão contaminar os lençóis freáticos. Então não vai minimizar o problema. Vejam que é uma questão fácil, uma questão de leitura do texto e de um certo domínio lá do conteúdo aí de processos de separação de misturas que nós já vimos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Tudo, professor. Até. A B não pode porque a B não para o problema, né? Ela só piora, certo? Só piora, exatamente. Eu tenho que minimizar esse problema. Turminha, por hoje é só, né? Na semana que vem, aí, na segunda-feira, nós voltamos a nos encontrar, né? Então, um bom final de semana aí para todos. Se cuidem, fiquem com Deus. Deem um abração aí na família e um abração aí para vocês, tá bom? Beleza, professor? Você também. Tudo de bom. Falou, Tchau, professor. Ok, Bom, professor, se cuida. tchau. Falou, professor. Beleza, se cuidem aí. Professor, você vai postar essa aula no positivo? Vou postar.